Sejam muito bem-vindos ao Esquenta Tech Talks 2026, o ponto de partida para a nossa segunda temporada do nosso espaço permanente de diálogo, inovação e colaboração técnica das universidades federais. Hoje é 2 de abril de 2026, uma quinta-feira, e abrimos o ano com a pergunta que define o nosso caminho: ecossistema digital das federais. Como superar as fronteiras da tecnologia de forma compartilhada? Vivemos um momento de transformações aceleradas, inteligência artificial, segurança digital, soberania tecnológica, governança de dados, desafios que não enfrentamos isolados. Enfrentamos juntos nas diversas instituições federais, compartilhando experiências, conhecimento e soluções que funcionam em produção. Este é o Esquenta, a abertura que prepara o terreno para tudo que vem pela frente. Vamos conhecer as novas diretrizes de segurança que protegem nossas infraestruturas críticas. Vamos conversar sobre o novo formato do Tech Talk das federais, que elevará ainda mais o patamar das nossas discussões. E vamos apresentar a Agenda 2026 com os temas prioritários, que moldará a inovação das nossas universidades. Temos participações especiais hoje, representantes da Andifes, da Unifesp, da UFRN e de outras instituições que lideram a transformação digital no ensino superior público brasileiro. Gente que vive diariamente os desafios reais de manter sistemas críticos no ar, de proteger dados sensíveis, de inovar sem comprometer segurança. Participem também pelo chat, enviem perguntas, façam parte dessa construção coletiva. E não se esqueçam, ao final do check-in, para garantir o seu certificado de participação. Vamos começar? Convidamos agora os representantes institucionais para a abertura oficial desta edição especial. E para abrir oficialmente o Esquenta Tech Talks 2026, convidamos quem representa a visão estratégica do Colégio Gestor de Tecnologia das Universidades da Andifes. Com grande satisfação, passo a palavra a Lidiane Cristina da Silva, presidente do CGTIC da Andifes. Lidiane, o microfone é seu. Obrigada, Fábio. É um prazer, né? A gente está iniciando a nossa segunda temporada, né, de 2026 do Tech Talks. Ano passado, né, foram 6 edições que a gente conseguiu fazer. O Tech Talks, né, para quem não conhece, é um evento, né, ele liderado pelo Colégio de Gestores de TI, né, das universidades. E o propósito dele é falar de tecnologia não só para a TI, né, mas para a nossa comunidade como um todo, né, trazer temas relevantes, que possam melhorar a tecnologia, né, e, claro, liderar a transformação digital. Esse ano, essa edição de hoje, ela é diferente dos formatos que a gente faz, né? A gente sempre traz um palestrante, depois sempre traz um case das universidades, que isso é bem bacana, porque a gente tem promovido, né, essa troca, primeiro da visibilidade, né, para a solução que uma universidade adotou, e promove essa troca mesmo, né, de conhecimento e até de adotar. Tem uma filosofia, né, no CGTIC, para mim, que é fazer tudo em rede, né? A gente tem que sempre trabalhar as ações colaborativas, porque se eu resolvo um problema na minha instituição, eu tenho que fazer ele de forma que ele possa ser resolvido pelas outras 69 instituições que compõem a rede. Né? Essa é a filosofia que a gente tem trabalhado aqui na coordenação do CGTIC, porque a gente viu que esse é o caminho, né? Não dá para ficar replicando tudo a todo momento em todas as instituições, não dá mais para ser assim, não é sustentável. Então, o Tech Talks é uma dessas ações, né, que a gente tenta fazer em rede, em colaboração, e tem fomentado, assim, várias discussões, né? Então, o de hoje, basicamente, é para
é para a gente retomar, né, a segunda temporada dessas ações, né, conto muito com a colaboração das universidades, que sempre, cada Tech Talks, né, é sediado por uma universidade, que isso é bem bacana também, então conto muito com com a colaboração de todos para essa segunda temporada, e quero agradecer aqui especialmente a professora Rayane, né, a minha reitora aqui da universidade, que ela tem apoiado bastante, né, as ações de TI aqui da universidade também, bem como a minha coordenação no CGTIC, e agradeço aqui ao professor Tizianelli, em nome da professora Camila Celeste, que também está aqui representando a Andifes, que também tem apoiado bastante essa ação aqui do Colégio, né, de Gestores de TI. Nos últimos anos, né, a TI tem tido bastante relevância nas pautas, né, porque há uma procura tem essa coisa da IA, né, mas também tem muito a questão que a gente tem que participar desse processo de transformação digital, e aí esse ano está sendo muito discutido a soberania digital, né, das nossas instituições, inclusive é tema, né, do nosso workshop desse ano, né, daqui a pouco os coordenadores do evento desse ano também vão falar sobre isso. Então, esse ano temos muitos assuntos para tratar com a comunidade e vai ser bem bacana contar com a presença de todos, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas e que tenhamos um ótimo evento. Obrigada, Fábio. Muito obrigado, Lidiane, por reforçar o compromisso coletivo com a inovação e a segurança nas nossas universidades. Seguimos agora com quem lidera a instituição que idealizou, né, as primeiras edições do Tech Talks, que começou na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Convido Rayane Patrícia Severino Assumpção, reitora da Unifesp, para conduzir a palavra também de abertura aqui. Professora Rayane, o microfone é seu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar presente aqui, compartilhar desse momento aqui, né, tão importante de congregação aí de das várias universidades federais. Então, agradecer aí em nome da Lidiane, né, que coordena, né, o CGTIC, o colégio, que tem esse desafio, né, de fazer uma discussão no âmbito da tecnologia da informação. Esse é um tema recorrente, tanto aqui na nossa universidade, como também na Andifes. Então, em nome da Lidiane, eu agradeço, né, a todo o CGTIC e as pessoas, né, que estão coordenando e organizando este encontro. Muito feliz, né, pelo fato da Unifesp ter iniciado, né, essa ação em 2024 e isso ter ganho aí a projeção, né, no âmbito da rede como um todo. Então, eu espero que, de fato, né, essa ação conjunta possa trazer resultados muito concretos para todas as nossas universidades, né. Então, e nesse momento, cumprimento aqui a professora Camila, né, que está representando, né, a diretoria da Andifes, mas Camila é mais do que isso, né, é uma reitora parceira, que temos aí vários momentos, né, de ação conjunta, de troca, e de compartilhamento mesmo, né, de propósitos e ações conjuntas. Então, obrigada, Camila, né, por estar aí na diretoria da Andifes, que tem feito um papel super importante, né, muito relevante e atuante para as nossas universidades, e no seu caso, né, especificamente, né, pelo know-how que a sua universidade tem trazido aí um processo de planejamento, né, de reorganização também do nosso modo de funcionar enquanto associação dos dirigentes, e também contribuído, né, com a própria área de TI, com outras IFES, né? Eu também presido a Comissão de Direitos Humanos e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul teve uma contribuição muito importante aí para a gente conseguir organizar os dados. Então, uma alegria, Camila, poder compartilhar aqui essa abertura também com você.
Bem, esse evento, né, Lidiane aqui tem um papel, né, de liderança na nossa universidade, então, tem trazido, né, toda vez que eu converso com a Lidiane, eu tenho uma listinha, assim, de várias coisas, né, e de várias dimensões, né, porque entendo que hoje, quando a gente discute a questão da tecnologia da informação, não é só uma questão da gente fazer uma discussão, né, que até pouco tempo atrás era uma questão de equipamento e sistema, né? Hoje, quando nós estamos falando de tecnologia da informação, nós estamos falando de uma mudança de cultura, né? Porque isso significa a gente reorganizar a estrutura da universidade, né? Significa as pessoas saírem de uma concepção de trabalho que é individualizada para poder trabalhar em conexão, poder trabalhar em rede, e também até mesmo do ponto de vista físico, né? Como é que a gente trabalha não tendo a sua mesa, o seu computador, né, e poder, é lógico que a gente precisa ter condições de trabalho, né, mas trabalhar numa outra ótica. Então, eu entendo que as discussões que estão aqui colocadas, elas têm dimensões que são múltiplas, né, que tem uma dimensão que é de concepção de universidade, então, como foi falado aqui, né, a questão da soberania fundamental, então, a todo momento, né, e isso fica relacionado também ao próprio desafio que nós temos enquanto universidades federais. Como é que a gente é um lugar produtor de conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente incorpora esse conhecimento na nossa vivência cotidiana, né? Então, a gente tem esse desafio. O segundo, como é que a gente, né, do ponto de vista da competição tecnológica, né, com o orçamento que a gente ganhou bastante, né, Camila, do que a gente tinha, a gente conseguiu ter recomposições importantes, mas ainda não o suficiente para a gente poder fazer uma competição pela lógica que está colocado pelas instituições privadas. Então, como é que nós que produzimos tanto conhecimento conseguimos incorporar isso também nas nossas estruturas e no nosso funcionamento, e uma outra dimensão que é como é que a gente incorpora, né, essas mudanças no processo, né, nos fluxos administrativos, né, de funcionamento da universidade e também pedagógicos, né, porque são as duas ações que instituições como a nossa têm como desafio, né, colocar isso na forma de ensinar e aprender, de produzir conhecimento, mas também na nossa vivência enquanto cultura organizacional. Então, eu entendo que eventos dessa natureza, né, eles são super importantes, porque também permite, né, que a gente aprenda e que a gente ensine, troque experiências e, de fato, podendo customizar, né, formas de fazer, atendendo à especificidade de cada instituição, mas também potencializando e fazendo com que aquilo que é uma experiência exitosa possa ser compartilhada e utilizada por outras. Então, deixo aqui a minha admiração pela experiência, né, o meu apoio e também o agradecimento, né, por esse trabalho tão importante para fortalecer e destacar o papel das universidades federais no âmbito do processo, né, de transformação pelo qual passa a sociedade a partir da tecnologia e da produção do conhecimento nessa área. Obrigada e parabéns. Excelente, professora Rayane. Obrigado por reafirmar o papel estratégico da Unifesp na consolidação deste espaço permanente de colaboração. Ampliamos agora o diálogo para a perspectiva nacional. Convido aqui, representando José Geraldo de Cianelli, presidente da Andifes, a professora Camila Celeste Brandão Ferreiro Ítavo, que é vice-presidente da Andifes e também atual reitora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professora Camila, é uma honra contar com você nesta abertura. Bom dia, é uma honra para mim estarmos aqui juntos. Estive ano passado, né, já no Tech Talks, conversando um pouco. Quero aqui dizer que é uma honra representar a nossa diretoria, né, o presidente Cianelli, né, a nossa diretoria composta por 5 reitores, né, e reitoras. Então, eu vou aqui nominar o nosso presidente, o Cianelli, da Federal de Roraima. Temos aí a vice-presidente, a professora Gina, do Recôncavo Baiano, a vice-presidente, a professora Bia, da Federal de São Carlos, e o vice-presidente, professor Braida, da Fronteira Sul,
e eu pelo Centro-Oeste aí, da Federal de Mato Grosso do Sul. Quero aqui, em nome da querida coordenadora Lidiane, né, primeiro agradecer todo o empenho, né, a gente tem feito um trabalho colaborativo muito bacana, é importante que a rede saiba disso, né, diretoria conectado com o colégio, fazendo um planejamento, isso é fruto, reitora Rayane, do planejamento estratégico aprovado pelas reitoras e reitores do nosso pleno, e aí a gente tem aprimorado cada vez mais, agora a gente está numa etapa de trabalhar o aprimoramento do funcionamento das comissões, colégios e fóruns, para que a gente tenha um olhar da Andifes mais do que a cada gestão, porque é só de um ano, é muito rápido, mas que a gente tenha esse vislumbre, esse futuro da nossa associação, com metas tangíveis, com metas definidas para que, independente de qualquer diretoria, a gente possa atuar no mesmo sentido, até porque nós, todos gestores e gestoras, a gente fica por um período, e as instituições, elas devem ser fortalecidas. Então, agradeço, em nome da querida Lidiane, a participação e a conexão com todos os gestores de tecnologia das universidades federais, levando os desafios, e aí a gente tem todo o desafio da inteligência artificial, da nossa soberania, né? Então, se a gente pensa em instituições que nós somos de ensino, de educação superior, mas fundamentalmente nós geramos a maior produção científica do Brasil, está nas nossas universidades, toda a riqueza que temos, isso tem a ver também com a soberania do nosso país, e passa pela soberania dos dados, todos os desafios que temos, né? Então, obrigada, Lidiane, em seu nome, agradecer a todos os gestores. Quero fazer um destaque aqui, o nosso gestor de tecnologia, o professor Anderson, né? Tem 1 ano e meio que eu estou reitora, e convidei o professor Anderson para trazer isso muito pela experiência dele em inteligência artificial, e a gente vem caminhando no coletivo, e eu acredito muito mesmo, acho que até por isso a gente se dedicou ao planejamento estratégico, assim como a reitora Rayane, a nossa magnífica, colocou aqui. Quero cumprimentar a nossa magnífica reitora Rayane, né, e dizer assim que é uma honra dividirmos essa jornada juntas, né, e que alegria ter a Unifesp como esse grande berço dessa ideia. Esse Tech Talks, eu sou apaixonada, às vezes eu vejo e vejo as discussões e acredito realmente na colaboração para que a gente possa fortalecer. Do ponto de vista da diretoria, e falo em nome aí do nosso presidente, mas das 69 universidades federais, mais os nossos Cefetes, os 2 Cefetes, que a gente espera trabalhar colaborativamente para que a gente possa ter propostas robustas de compartilhamento, de experiências, também de estruturas. Eu acho que no último pleno a gente falou sobre isso, porque às vezes a gente fala dos desafios de investimento, a gente fala dos desafios tanto na ordem de capital quanto de custeio, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a colaborar, né? Dispostos a construir algo coletivo, e às vezes o nosso desafio vai ser: onde que vai ficar essa infraestrutura? Vai ficar na minha, na sua, na nossa? E eu acho que isso tem que cada vez mais sair de cena e a gente entender o objeto como prioritário, para que a gente possa focar, então, nessa questão da soberania. Pode parecer uma visão romântica, e mas eu acredito muito nisso, para que a gente possa realmente ter a força do coletivo como algo que nos move. Então, a minha palavra é parabenizar, agradecer e dizer que a Andif se sente muito feliz com com o CGTIC, com o colégio, mas fundamentalmente com todos os nossos gestores e todos os nossos colegas técnicos e professores que se dedicam à área de tecnologia, que nos auxiliam. Como a reitora Rayane falou, a gente tem muitos desafios de várias ordens, né? Passa pela atratividade das carreiras, então, retenção de talentos é um grande desafio, né, na nossa rede das universidades. Quem sabe agora, com a regulamentação do RSC, a gente consegue dar passos importantes para reter talentos, né? Um desafio competir com o mercado. A gente tem desafios estruturais, que muitas vezes a gente não tem essa base. A gente tem o conhecimento, mas como executar, operacionalizar é um grande desafio também. E aí, aqui,
eu falo, quero render minhas homenagens, porque vocês são maravilhosos. Então, obrigada mesmo, e dizer da importância disso. E aí não vou ser repetitiva, a reitora Raiane falou tudo isso e muito mais, mas a importância, tanto na questão do desenvolvimento acadêmico, quanto no desenvolvimento da gestão das nossas universidades. Então, isso é extremamente importante. E aí compartilho, não sei se todos aqui sabem, né? A nossa universidade, a gente fez uma aprovação ano passado, nós temos 3 disciplinas obrigatórias a todos os cursos. Então, a gente fez essa proposição ainda no final de 2024, dialogamos intensamente na universidade, aprovamos isso no nosso conselho de graduação, e está também no nosso projeto pedagógico institucional, que são 3 disciplinas. Uma é Vida, Cidadania e Sustentabilidade, outra é Empreendedorismo e Inovação, e a outra é Inteligência Artificial. Então, desde a formação de professores, ela não se confunde com a inteligência artificial dedicada dos cursos de TI, mas são 30 horas em que a gente passa por todas as áreas do conhecimento, levando ética, manejo dos dados e trazendo um outro olhar, inclusive em todas as áreas do conhecimento, para que a gente tenha aí um entendimento e a seriedade no uso dessa ferramenta que é tão importante, que eu acredito que ela tem que nos dar espaço para a inteligência humana, para que a gente possa fortalecer todas as relações. Então, parabéns, um grande abraço da Angifes, em nome de todos todos os magníficos e magníficas, me sinto honrada de representar, mas estamos aí extremamente felizes. Esperamos, querida Lidiane, aí em seu nome e do querido Anderson, que é o nosso gestor de TI, que a gente possa aí fazer levar projetos estratégicos de desenvolvimento para o nosso país, e temos abertura para isso. Eu acho que o que a gente precisa fazer é um projeto bem alinhado, validar com os reitores e reitoras e levar para os ministérios e fazer esse investimento tão importante nas nossas universidades. Um grande abraço e parabéns mais uma vez. Eu sou apaixonada pelo Tech Talks, parabéns pela iniciativa, um beijo a todos vocês e aproveito para desejar uma feliz Páscoa, né, essa semana, e que todos estejam bem com suas famílias e que a gente sempre se cuide para que a gente esteja pronto para todos esses desafios, nesse ambiente tão desafiador que vivemos. Um grande abraço, obrigada. Muito obrigado, professora Camila, representando aí todos os magníficos reitores das nossas universidades federais pelo Brasil todo, representando também a Angifes, né? E a visão que se compartilha das diversas universidades federais em torno que são esses objetivos comuns, né, de inovação, resiliência. E com essas falas, que reafirmaram o nosso compromisso com a transformação digital compartilhada, declaramos, então, oficialmente aberta a edição Esquenta Tech Talks 2026, nossa segunda temporada. Partimos agora para o primeiro tema estratégico desta edição, a Campanha Nacional de Segurança. E segurança digital não é mais apenas uma responsabilidade da TI, é um compromisso institucional que envolve gestores, pesquisadores, docentes, estudantes, proteger dados sensíveis, fortalecer infraestruturas críticas e garantir resiliência operacional. São desafios que enfrentamos juntos nas diversas federais, inclusive para colaboradores que trabalham em regime de teletrabalho. O CGTIC apresenta hoje as novas diretrizes que guiarão as nossas estratégias de proteção em 2026. Vamos conversar sobre o que funciona, sobre os riscos reais que enfrentamos e sobre como transformar a segurança em vantagem competitiva e institucional. Convidamos agora Marcos César Madruga Alves Pinheiro, que é superintendente de Tecnologia de Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para conduzir essa discussão estratégica. Madruga, o microfone é seu. Oi, Falqui, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Inicio aqui dizendo que fico muito feliz, né? Semana passada tivemos um evento aqui na UFRN sobre as mulheres na ciência, né? E um evento desse porte, né?
já iniciando, né, com as magníficas reitoras, né, professora Rayane, professora Camila e Lidiane, à frente do CGTIC, né, muito bom que, de fato, a gente esteja realmente compartilhando, né, todos os espaços aqui nas nossas instituições, na sociedade como um todo. Então, parabenizo novamente a realização do evento, né, e vamos falar, então, sobre o nosso tema aqui, para não me alongar muito, sobre segurança da informação. Então, eu vou apresentar para vocês, né, esse projeto que foi iniciado em 2024, né? Que se chama Segurança no Elemento Humano, tá? Ele é um projeto, né, criado aí pelo CGTIC, né, da Andifes, e realizado aqui de modo colaborativo. Então, antes de falar disso, só rapidamente me apresentando aqui, né? Eu sou Madruga, né, como o Fauci já me apresentou, eu sou professor, né, do Departamento de Informática e Matemática Aplicada da UFRN desde 2026, agora em março completei 20 anos de casa, né, 20 anos muito felizes. Nesse período atuei aí muito na diretoria de infraestrutura e redes, né, por 9 anos, e superintendente adjunto, assumi há 3 anos a superintendência. Minhas principais áreas de interesse aí como docente, né, o ministro das disciplinas de rede, de segurança, e, enfim, tenho muito interesse em sistemas corporativos e comecei minha jornada aí há poucos anos, fiz uma especialização concluída agora em março, para agregar isso, né, de modo transversal em todas essas minhas áreas de interesse. Então, vamos para o que de fato importa, que é o nosso projeto CE, né, como eu disse, foi criado lá em 2024, com o objetivo de trazer segurança para as instituições, tá? Como é que eu torno um ambiente digital mais seguro? Além da já grande dificuldade de investir em equipamentos, em tecnologia, né? Eu preciso de um firewall, eu preciso de um sistema de detecção de intrusão, eu preciso realizar pentest, enfim, né? Comprar antivírus. Então, tem uma série de medidas técnicas. Mas a gente sabe que nada disso adianta se, de fato, as pessoas não tiverem as atitudes adequadas, né? Não refletirem, né, sobre o que estão fazendo e os riscos que aquela atitude dela pode trazer. Cada vez mais a gente está exposto a golpes, né, que estão cada vez mais sofisticados. Então, a gente entendeu que é fundamental atuar, né, nas pessoas, né, para que elas se comportem da forma adequada. E não faz sentido, né, trabalhar de modo isolado, né, como a gente todos aqui falaram, né, na abertura. É fundamental que cada vez mais a gente trabalhe de modo colaborativo. Então, com essa ideia, lá em 2024, a gente decidiu criar um plano de conscientização, né, para que a gente trabalhasse as pessoas, né, das nossas instituições. Então, esse plano ele tinha que ser colaborativo, né, ou seja, realizado, né, implementado por várias instituições, né, de modo colaborativo, e foi assim que a gente seguiu. E a ideia é que ele seja compartilhado, né? Então, quem quiser utilizar o material elaborado por esse plano, né, ele está completamente disponível. Então, a gente criou um grupo de trabalho, né, entre as 69 instituições, elencamos aí 24 instituições aí, né, para elaborar, a gente dividiu, um grupo elaborou e um grupo revisou o material. Contamos também com a participação do Orcolab, né, que é um grupo criado lá em 2018 para trabalhar a segurança nas universidades de modo colaborativo, por Rosângela, da UFPE. O IFPE participou, a UFRN e a UFC criaram, né, participaram dessa iniciativa, e depois várias outras instituições entraram nesse grupo de trabalho. Bom, então, a gente tem um grande desafio, né? Como é preparar material de conscientização a nível nacional, né, com instituições tão espalhadas pelo país inteiro, mas que para o usuário que fosse ter acesso a esse material, ele, né, não tivesse, né, uma diversidade na linguagem, né, ele não percebesse que isso foi feito por instituições diferentes, porque ele tem que ter uma uniformidade. Então, antes de elaborar o material, a gente criou, né, um manual, estamos com o apoio da Secretaria de Educação à Distância, e criamos uma identidade visual para que todo o material seguisse essa identidade visual, e elaboramos um guia, né, um primeiro documento para guiar as instituições que iriam elaborar esse material, né, e esse guia traz essa uniformidade. Então, ele vai desde qual é a linguagem, é uma linguagem mais formal, menos formal, qual é o nível de profundidade de cada conteúdo, como deve ser, né, os vídeos, as postagens, né, para redes sociais. Então, a gente definiu tudo isso. Por exemplo, todos os vídeos, né, eles têm uma vinheta inicial, né, que traz, né, fala da Andifes, do CGTIC, e pode acrescentar o logo da instituição, e uma vinheta final, né, curtinha, e no meio estaria o vídeo. Por exemplo, a gente fez isso com os vídeos do NIC-BR. Né, eles têm um projeto do Cidadão na Rede de Segurança, a gente pediu autorização e eles liberaram para que a gente usasse os vídeos que eles já têm prontos, além dos que a gente, obviamente, elaborou do projeto. Então, a gente fez esse guia e disponibilizou para todo mundo. Tá? Mas o que é, de fato, o plano? Né? O plano ele tem principais 4 componentes aí.
os temas, né, que a gente precisa trabalhar. O plano é anual, então a gente definiu 12 temas para serem trabalhados ao longo do ano, um em cada mês. E aí o grupo de trabalho, né, no Projeto C, ele criou o material, todas as mídias. Então a gente criou desde textos para serem enviados por e-mail, newsletter, criamos vídeos para serem postados, material para rede social, enfim, né, podcasts, né, vídeo para ir para a TV. Então existe uma gama muito diversificada de materiais que foram elaborados. Pegamos todo esse material, organizamos ele como ele deveria ser divulgado ao longo do ano. Então, trabalhando um tema por mês e dentro de cada mês, o que deveria ser postado, em que mídia deveria, em que veículo deveria ser postado, né, numa rádio, numa rede social, por e-mail. Então, fizemos uma espécie de roteiro, né, com um cronograma de como divulgar esse material para a comunidade. E pensamos também na avaliação, né? Um plano que não tem avaliação, a gente não vai conseguir medir se ele realmente teve efetividade e não vai conseguir aprimorar esse plano. Então, a gente pensou em critérios iniciais de avaliação do plano. Então, o plano ele tem esses 4 elementos. Eu vou passar aqui rapidamente, né, por alguns desses pontos, né? Primeiro, o cronograma. Então, a gente criou o plano 2024 e em 2025 ele foi executado, com esses temas aí: autenticação, segurança aplicada a redes sociais, segurança em redes, vazamento de dados, phishing, códigos maliciosos, boatos, comércio via internet, segurança em celulares e tablets, segurança no trabalho remoto, cópia de segurança e furto de celular. Então, é muito importante entender, pessoal, que isso é uma proposta. Ninguém, né, nenhuma instituição está engessada, só pode usar se for nessa ordem, né, se trabalhar, divulgar todo o material que a gente elaborou. É importante esclarecer que não é isso. É uma orientação, né? A gente elaborou muito material, mas a instituição tem total flexibilidade de divulgar só um subconjunto daquele material e na ordem que ela quiser, enfim. Então, o plano, né? Então, além daquele guia inicial, a gente elaborou, obviamente, o plano. Então, o plano, ele é um documento que está disponível, né, para quem quiser baixar e seguir o que está descrito lá. O plano, ele tem uma apresentação, um cronograma, que são a explicação de quais foram os 12 temas e qual é a proposta para trabalhar em cada mês, qual tema em cada mês. Tem uma explicação sobre onde os arquivos, né, as mídias, né, ou seja, os vídeos, os áudios, as mensagens de e-mail, onde elas estão armazenadas, né, para que quem for divulgar vá lá, pegue esse arquivo, essa mídia e divulgue. O coração do tema... Madruga, você está fazendo a apresentação? O pessoal está perguntando aqui. Desculpe, Lidiane, achei que estava e não estou. Oh, meu Deus, depois a gente tenta compartilhar agora, mas depois a gente envia a apresentação para todo mundo. Acontece. Porque a gente está vendo que você está lendo um documento, mas aí a gente ficou na dúvida. Eu estou olhando para o documento que está no meu monitor inferior aqui. Bom, então, rapidamente, só mostrar pelo menos aqui as instituições e os planos, ó, né? Então, fizemos o manual de identidade visual, as instituições que participaram, os 4 principais elementos aqui, né? Os temas, os arquivos, o cronograma e a avaliação, a distribuição dos temas por mês e o plano propriamente dito, que tem essas seções que eu comecei a explicar agora, tá? Então, ele tem o cronograma que eu já mostrei, tem uma seção explicando os arquivos, onde eles estão, e eu estava aqui agora falando disso, que é o coração do plano, tá? Então, o plano, ele tem uma seção onde, para cada mês, né, por exemplo, a seção 4.1 fala que deve, como sugestão, ser abordado em janeiro, né, que seria o tema de autenticação. Então, ela descreve, resumidamente, né, o objetivo, né, do que deve ser, qual é o objetivo de tratar esse tema, né? Então, por exemplo, vai ser explicar como é realizado o processo de segurança para verificar a veracidade e a autenticidade de uma pessoa ou um objeto. O objetivo é garantir que ela seja autêntica à tentativa de acesso, né? Então, é só um resumo para explicar o que é aquele tema. E aí, aqui é a parte mais importante. Então, a gente elaborou material para cada uma das 4 semanas de cada mês, onde em cada semana a gente aborda, vamos dizer assim, um subtema, né? Então, de autenticação, em cada semana a gente trata de um aspecto da autenticação. E na terceira coluna aqui, ó, mídias e meios de divulgação, tem o roteiro. Então, envie o texto 1 e a imagem 1 para o e-mail dos usuários. O que é texto 1 e imagem 1? No plano, né, no documento, está dito. Texto 1 é o arquivo que está em tal pasta e tem esse nome. O que é imagem 1? É esse arquivo que se chama tal coisa e está em tal pasta. Então, é simplesmente pegar isso aqui e executar. A instituição não tem trabalho de elaborar nada, já está tudo pronto como ela deve divulgar. E assim vai, né? Por exemplo, publicar banner 1, 2 e texto 2 nas redes sociais, veicular o áudio na rádio, se tiver uma rádio universitária, anunciar o arquivo vídeo 1 na TV, se dispuser de uma TV,
tá? Então, assim sucessivamente para cada uma das 4 semanas. Como vocês devem ver, tem muito material, né? Não é obrigado, como eu já estou só reforçando, divulgar todo esse material nessa sequência. Aqui é uma proposta, né? Mas vocês podem enxugar e divulgar só um subconjunto do que tem aqui, né? Quem for executar a campanha. Bom, então aqui só para ilustrar, né, mais ou menos a cara do material, por exemplo, né, sobre segurança no trabalho remoto, que é um tema muito importante atualmente, né? Então, aqui está um exemplo de algumas postagens para redes sociais, né? Por exemplo, né, esse da esquerda aqui, fala da importância de manter os sistemas atualizados, né, seja o computador, seja o celular, né, qual a importância disso. A parte do meio é uma postagem falando da importância de não usar aquelas senhas muito fáceis, né? Ter um padrãozinho, um formato de senha mais robusto. Esse da direita aqui fala da importância de usar a autenticação de 2 fatores, né? Então, quando eu for me logar no sistema, eu recebo um código, por exemplo, no celular, onde eu informo esse código para poder, de fato, me autenticar. Então, são temas que a gente aborda, né, por exemplo, na área do trabalho remoto. Bem como, né, a questão da VPN, né? Muito importante, né, no trabalho remoto que as pessoas usem a VPN. Verifique se está usando o HTTPS nas suas conexões. Também, né, nessa postagem da direita, utilize mecanismos de proteção, né, do computador, como antivírus, né? Enfim. Então, é só um exemplo, né, aqui do que seriam as postagens para o tema de segurança no trabalho. Então, vê que ela tem uma identidade visual, né, que os outros temas seguem exatamente essa mesma identidade visual, essa mesma linguagem, para que o usuário tenha uma uniformidade. Tá? Então, né, são 12 temas, cada tema com todo o conteúdo detalhado de como ele deve ser divulgado. Agora, como eu falei no início, uma coisa muito importante é a gente avaliar se essa campanha, de fato, teve uma efetividade boa, né? Então, para isso, nesse primeiro momento, né, a gente definiu algo simples, que era um quiz, né? Perguntas e respostas que já estão elaboradas e já estão disponibilizadas no próprio documento do plano. Então, é só pegar isso e divulgar para a sua comunidade. Então, a proposta é que você divulguem isso antes de divulgar o material da campanha, ou seja, faça o quiz com a comunidade, aí depois de algum tempo divulga a campanha sobre aquele tema e depois, para ter um baseline, né? E depois divulga novamente. E aí você vai ver, né, a percentagem de respostas corretas, né, que você conseguiu, espero que evoluir após a divulgação dos temas. Pode divulgar tudo no início em janeiro e depois em dezembro? Pode, mas vai ficar um quiz muito pesado e talvez a adesão não seja muito boa. Então, uma proposta é diluir, né? Antes de tratar do tema trabalho remoto, em algum momento antes eu faço o quiz. Rodo a campanha, em algum momento depois eu faço o quiz novamente. E assim vai para todos os temas, tá? E a ideia é que a gente agrupe tudo isso no CGTIC, né, na coordenação do projeto, para ter uma visão nacional do que foi o resultado da campanha. Como um dos temas é crítico, que é a parte de phishing, né, os principais ataques aí, né, em termos de, enfim, de volume, de efetividade, chegam normalmente por phishing. Então, a gente elaborou um manual específico para fazer campanha de phishing, que é um dos temas. Então, esse manual ele contempla não apenas o uso de uma ferramenta gratuita, a gente sabe que tem empresas especializadas que ofertam esse serviço, né, de fazer campanhas de phishing, mas a gente sempre na linha de reduzir os custos, né? Então, a gente criou um manual para uma ferramenta gratuita e boas práticas, ou seja, não é só a ferramenta, você tem que planejar a sua campanha. Por exemplo, veja um tema específico, na época de matrícula, faça phishing falando de matrícula, na época de imposto de renda, faça phishing falando de imposto de renda, por exemplo, né? E também alinhe com sua gestão, isso é muito importante, né? Não dispare uma campanha de phishing sem antes discutir, né, com alguém, por exemplo, vou mandar um phishing para o reitor sem antes ter alinhado alguma coisa, se eu vou ou não rodar essa campanha. Então, a gente aborda esses aspectos, né, quem deve ser avisado para você refletir e acordar isso antes de rodar a campanha. E, para o futuro, a gente precisa coletar essas métricas, né, com a escala maior de todas as instituições e planejar outros indicadores além simplesmente do quiz. Por exemplo, será que, de fato, o número de incidentes de segurança reduziu? Será que o número de máquinas infectadas? Enfim, né? E aí é pensar em outros indicadores que eu posso trazer para ver se minha campanha de segurança está, de fato, trazendo a efetividade esperada. Para 2026, né? Ou seja, ela rodou em 2025 e estamos rodando em 2026. A gente optou por não mudar muitos temas. Primeiro, porque os temas continuam sendo relevantes, né? E segundo, porque a gente precisa coletar mais dados sobre o feedback da campanha. Então, a gente alterou apenas esse último tema aqui, que era furto de celular, e a gente trouxe a questão da IA, né, que ela precisa ser abordada em segurança, com certeza, né? Então, tinha uma estratégia de trabalhar de modo transversal ou focar no mês, a gente focou no mês, mas nada impede de ter coisas de IA
né, nos outros temas separados. E como próximos passos, a gente precisa revisar esse material com apoio mais focado de quem entende, né, que são, né, os gestores, aí, as equipes de comunicação das instituições, né, Lidiane já articulou, já fizemos reuniões com eles, vamos contar com o apoio dele para a gente fazer uma revisão. Precisamos aprimorar, como eu acabei de dizer, esse processo de avaliação, né, e também, acelerando aqui, caminhando para o final, né, então, e precisamos criar um site para a comunidade, né, a gente tem um site para as instituições pegarem o material, pegarem o plano e executarem a campanha. A gente precisa de um site para o usuário final também, seria interessante, onde ele cria aquilo como uma referência nacional, onde ele pode entrar e obter informações, obter, né, material, assistir vídeo, ler matérias, enfim, né, ser um site para o usuário. Vamos trabalhar nisso esse ano, tá? Bom, o site, hoje, ele está hospedado aqui na UFRN, a gente vai fazer a transição para a Andifes. O e-mail de contato, né, é esse aí, né, ce@cgtic.andifes.org.br, tá? E a gente vai evoluir para o site do usuário. Então, só para finalizar aqui, eu vou só apresentar aqui a carinha do site hoje, né? O site é esse, tá? Então, o site, basicamente, ele descreve o projeto, fala o que é o plano e tem um link aqui, ó, para o plano. Se clicar aqui, o plano está disponível, qualquer pessoa pode baixar, tá? Aqui o plano. A gente tem todo o material aqui, então se você clicar aqui em autenticação, por exemplo, ele vai baixar um arquivo compactado com todo o material da campanha de autenticação. Vídeo, áudio, e-mail, enfim, postagem para rede social. Então é só baixar o material, seguir o plano e pronto, não precisa elaborar nada, tá? O quiz está aqui, mesma coisa, as perguntas, né, para fazer a avaliação. O manual do Go Fishing também, para fazer a campanha de phishing. E é isso, pessoal. Assim, eu tenho muito a agradecer a todas as instituições, ao CGTIC, né, que realmente abraçou essa ideia, trabalhou bastante. E a ideia é que isso seja um projeto contínuo, né? Rodamos ele um ano, estamos no segundo ano, e a ideia agora é aprimorar, né? E não pare, que a gente só tenha mais adeptos para esse projeto tão relevante, eu acho, para o país. Obrigado, fico aí à disposição para dúvidas. Excelente, Madruga. Obrigado aí por apresentar as diretrizes que reforçam o nosso escudo digital e consolidam a segurança como pilar estratégico nas universidades federais. Pessoal, vou pedir a gentileza que vocês postem dúvidas aqui no chat. A gente vai continuar a programação aqui com a programação, falando agora do WTIC-IFES, e depois a gente vai, após as apresentações, né, dos colegas, a gente vai fazer aí o debate aí com o Madruga e com o colega que vai apresentar aqui na sequência, tá? Então, vocês podem já colocando perguntas aqui para o Madruga aqui no chat. Obrigado, Madruga. A gente vai agora fazer o anúncio que todo profissional de tecnologia da informação estava esperando, o maior encontro presencial de tecnologia das universidades federais brasileiras, que é o Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação das IFES, o WTIC-IFES. É uma referência nacional em colaboração técnica. Profissionais de todas as federais se reúnem para compartilhar experiências, conhecer inovações e fortalecer a rede que sustenta a transformação digital no ensino superior público. Este ano está na 18ª edição e será agora no segundo semestre nas Serras Gaúchas. Um cenário perfeito para debater de forma profunda e gerar networking aí com os profissionais de TI. E dessa forma eu queria convidar Roberto Rosa dos Santos, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e Gustavo Kantorski, da Federal do Mato Grosso do Sul, que são representantes da coordenação dessa edição, para falar sobre o evento. Por favor, fiquem à vontade. Roberto, Gustavo. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Fábio. O Gustavo é do UFSM, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Só trocou... Troca de siglas, aquela tradicional. Tradicional. Mas isso aí. Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, então, assim, né, essa edição do WTIC-IFES, né, ela está sendo organizada aqui pelas Universidades Federais do Rio Grande do Sul. Então, além da UFSPA e da UFSM, a gente tem a URGS, a UFPEL, a FURG e a Unipampa, tá? Junto com nós nesse desafio aí, que é organizar, como o Fábio falou, né, o maior evento de tecnologia das universidades federais, né, do país.
A gente tem aqui, no slide, a gente está mostrando a identidade visual do evento, né? Como é de costume da organização e do nosso querido WTIC aí. A gente tem ali uma pegada bem cultural, bem regional, né? Como foi em Santarém, como foi em São Paulo, como foi lá no Maranhão, né? E aqui não poderia ser diferente. A gente traz muito o Estado como evidência. Estamos falando das 6 federais do Rio Grande do Sul, né? À frente do evento. Então, a gente, né, trabalha muito, né, no contexto aí do Estado do Rio Grande do Sul e não tanto na cidade que oferece o evento. Bom, a gente gostaria muito de entregar para vocês uma cidade que tivesse assim uma acolhida diferente, algo que realmente mostrasse um pouquinho aqui da cultura do Rio Grande do Sul, da hospitalidade, em meio a tudo isso, que a gente conseguisse proporcionar mais alternativas, mais momentos de network no evento. E é por isso que a gente escolheu a região do Vale dos Vinhedos, né, na Serra Gaúcha. Tá? A gente entende ali que talvez o pessoal conheça muito o Gramado e o pessoal não vá muito para esse lado aqui da serra, que é muito bonito, né? Que a gente tem um carinho bastante grande por essa parte aí do Vale dos Vinhedos. Isso sempre foi um desejo nosso, né, há muito tempo. Dentro dessa galera que organiza o evento, então, né, a gente já participa de WTICs há bastante tempo, né? Esses dias a gente encontrou uma foto aí, eu e o Gustavo, há 10 anos atrás, num WTIC aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vem acompanhando o evento há bastante tempo, e a partir daí a gente começou a né, pontuar algumas questões que a gente achou legal de algumas edições, algumas coisas que a gente achou legal de outros eventos, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui do que a gente está planejando para esse ano. O meu desafio aqui maior hoje eu acho que é não dar tanto spoiler, não abrir tanto jogo para não estragar a surpresa do nosso evento, tá? Eu vou fazer o máximo para não contar muito. Vamos lá. Começando então pelo espaço, tá? Boulevard Plaza Convention, tá? É o hotel que a gente escolheu para ser sede do evento na edição 26. Vocês podem observar que ele é um hotel assim bem imponente ali, que fica na Serra Gaúcha. Ele é muito centro de eventos e pouco hotel, tá? Então a gente priorizou muito o evento, tá? Porque é o que de fato a gente precisa entregar, né? Mas também a gente bloqueou todos os apartamentos do hotel, tá? Nesse primeiro momento a gente está priorizando ali patrocinadores, empresas que estão, né, adquirindo um stand, uma cota no hotel, e à medida, né, que for liberando, a gente vai passando ou abrindo agenda para os demais, tá? Esse hotel ele fica na entrada do Vale dos Vinhedos, que é como a gente chama ali, entre Garibaldi e Bento Gonçalves. Aqui no mapa a gente consegue ter uma noção disso, tá? O hotel fica por aqui, a entrada do Vale dos Vinhedos é aqui, Bento Gonçalves é logo acima, tá? A cidade do hotel ali é Garibaldi, tá? Então eu tenho acesso via Porto Alegre ou acesso via Caxias do Sul, tá? Para essa região aqui. A gente vai falar um pouquinho mais disso logo a seguir. A gente está muito bem localizado, né, nessa região, tá? Tem grandes empresas aqui, tem a Fábrica da Tramontina, aqui embaixo tem a Shandong, né? Então é uma região assim bem movimentada, tá? Com muitas empresas gigantes e, claro, todo atrativo ali da cultura italiana e a cultura gaúcha. Em relação ao evento, somos em 6 federais, né, organizando. Com isso, a gente entende que é uma logística bastante facilitada para o pessoal conhecer, né, ou participar do evento. A gente tem universidades aqui com equipes de TI bastante grandes, né, então o pessoal vai se deslocar, né, de carro, de ônibus, então, até a região. A gente arrisca dizer que provavelmente teremos um evento com o maior número de equipes participando, né, pela facilidade da logística e a quantidade de universidades que temos próximos ao local do evento. A gente traz como tema central, né, uma fala do Fábio no início, e eu acho que aí foi um acerto bastante grande da escolha do tema, que é soberania digital e transformação tecnológica das universidades federais. Tá? Então, a gente vai ali dialogar com grandes players, né, as que a gente chama de Big Techs. A gente vai trazer
também algumas autoridades do poder público, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Algo que é uma preocupação constante ali da gente como gestor de TI, à frente de equipes, à frente de contratações, ou melhor, de grandes contratos, né? Para que a gente consiga, né, de uma maneira menos dolorosa, digamos assim, e mais eficaz, né, uma soberania digital das nossas universidades. Tá? E para isso, a gente vai ter alguns debates lá bem interessantes, né? Eu acho que são diálogos que vão agregar muito no dia a dia nosso e, quem sabe, aí, no futuro, uma mudança, né, tecnológica dentro das IFES. A gente também trabalhou muito para fazer uma logística interessante para o evento. A gente entende ali que o pessoal vai vir via aeroporto de Porto Alegre ou Caxias do Sul para se deslocar até a região do evento. A gente vai colocar os transportes dos aeroportos até a Serra Gaúcha. Tá? Estamos priorizando Porto Alegre, tá? Que o aeroporto tem mais condições, tem mais voos diretos, a logística é muito mais facilitada, tá? Então, o pessoal que vai comprar passagem agora ali, ou vai olhar, a gente quer recomendar muito Porto Alegre, tá? Pela questão do tempo, né? Nós estamos falando do inverno gaúcho aqui, né? E é uma das atrações do evento é essa. Tá? Então, Porto Alegre, a gente tem uma garantia maior em relação aos voos e uma quantidade de voos também muito maior. E o aeroporto, claro, é um aeroporto com maior voos direto entre capitais, né? É um outro ponto que favorece bastante a logística. Tá? A gente tem ali um trajeto de 1h30 do aeroporto até o hotel. Tá? Mas garanto para vocês que essa 1h30 vai ser bem divertida. A gente já tem algo planejado para isso. Bom, questão de hotel. Tá? A questão de hotel do evento, a gente já tem a tarifa fixa para o hotel do evento. Também já tem o voucher para os hotéis da região. Tá? Posso garantir para vocês que vai ser um preço bem acessível. Tá? Eu não tenho pago nem perto disso em outros eventos que eu fui nos últimos anos. Tá? Ele fica em torno de R$230 a diária para um apartamento single. Tá? E a gente está falando da alta temporada do inverno aqui na Serra. Né? Então, esse valor está fixo hoje para a gente. A gente tem outros pré-eventos que a gente está fazendo aqui como organizador. Então, agora, em abril, a gente está indo à Serra novamente. E a gente já está pagando esse preço hoje, e é o mesmo preço que já está fixo para agosto. Tá? A gente vai já fazer essa divulgação tão logo, né, para o pessoal poder fazer essas reservas. Mas a gente tem bloqueio, não só no hotel do evento, mas em hotéis da região também, para que todos fiquem numa logística facilitada, né, próxima ao centro de eventos. Bom, né, gastronomia regional e as experiências enogastronômicas eu não preciso falar muito, né? Aqueles que não conhecem vão ter o prazer de conhecer ali, né, a região da Serra Gaúcha, toda a cultura italiana. Tá? A gente vai fazer muitas atividades, muitos momentos ali em meio, né, à questão do enoturismo, né, a questão da cultura jantar temático. Então, a gente vai participar disso, né, ativamente durante o evento. Uma proposta que a gente trouxe aqui é criar mais momentos de network. Tá? Então, vocês vão perceber isso no evento, que a gente vai ter muitos momentos a mais, tá, para fazer essa troca ali entre empresas, entre keynote, né, entre colegas ali de outras universidades. A gente vai ter vários momentos em relação a isso. A gente vai ter uma área comum para fazer, para essa conversa, para ter essa troca. A gente tem uma programação após a programação, isso mesmo. A gente tem um after formalizado, digamos assim, que a gente acabou fazendo, que é bem legal também, num ambiente mais leve, assim, após a programação do evento. Isso é diariamente. Então, acho que vocês vão perceber isso aí, que é uma das mudanças nessa edição. Bom, é claro, né, assim como lá em Santarém, a cultura gaúcha, a apresentação ali dos centros de tradições gaúchas, né, a gente vai ter isso aí, vai viver muito. Se vocês virem algum desses vídeos, alguém da organização participando de alguma dessas atividades, é pura inteligência artificial, pessoal, isso não é verdade. Né? Mas assim, a gente já vem fazendo alguns testes aí ao longo do tempo,
para poder ver como funciona, se isso agrega, se não agrega, se isso entrega valor ao evento ou não, tá? E, assim, a gente vem trabalhando forte, tá? Para mostrar um pouquinho do nosso estado, um pouquinho da cultura do Rio Grande do Sul, e, é claro, né, sair de lá com um aprendizado, né, que é o que todos buscam num evento como esse, né? Aí essa troca, como a Lidiane muito bem colocou ali no início, que o nosso foco aqui como colégio é esse compartilhamento, né? Essa rede que temos aqui tão forte, e essa é a ideia do evento, tá? A gente trata de 2 cidades, principalmente, que vão estar diretamente envolvidas com o WTIC 2026, que é Bento Gonçalves e Garibaldi. Tá? Bento Gonçalves é somente a capital brasileira do vinho, né? A gente tem uvas que existem só nessa região, tem vinhos que só podem ser fabricados nessa região. E assim como Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, Garibaldi é do espumante. Né? Então, assim, a gente está bem amparado ali, né, nessa questão de cultura italiana, questão, né, dessas bebidas premiadas e tudo mais. Então, a gente vai conseguir participar bastante disso. Vocês vão ver que tem outras questões de visitação, como caminhos de pedra, que vai ser bem interessante. A gente vai ter atividades dentro desses locais. Bom, aqui falando um pouquinho sobre a nossa submissão, né, dos artigos. A gente está com a submissão aberta, tá? Ela vai até do dia 6 de abril, tá? Estamos ali nos 40 e tantos do segundo tempo para a submissão. O que a gente quer aqui com os artigos, a gente teve algumas mudanças em alguns critérios, né? Então, esses artigos, eles têm um viés muito mais técnico do que acadêmico, tá? A ideia nossa, reforçando, ainda fala da Lidiane ali, é justamente isso. Tá? A preocupação nossa no olhar do artigo é se esse artigo pode ser compartilhado ou essa solução pode ser compartilhada com uma outra universidade federal. É isso. Esse é o ponto principal do artigo. Tá? Então, assim, ele pode ser um estudo, uma boa prática, né? Um relato técnico, mas que ele entregue valor para as IFES, tá? Que isso possa ser facilmente compartilhado. É isso que a gente está pesando mais, principalmente nessa avaliação aí do artigo. Tá? O artigo, vocês viram que a gente simplificou muito a questão do template, né, a questão da escrita. Tá? A gente não quer que o problema no envio seja, tem que ter tantas páginas, ou eu tenho que ter um texto absurdamente bom. Não. A gente quer que aquela solução feita naquela universidade, que entregou valor para aquela universidade, possa fazer sentido para uma outra dentro desse contexto e que isso realmente aconteça. E a nossa missão dentro do evento é fazer com que isso realmente aconteça, né? Para que essa troca exista. Eu acho que esse é o propósito do WTIC. Não sei se o Gustavo quer falar mais alguma coisa. O Gustavo aqui, junto com o Júlio e o Cristiano da UFPEL, estão à frente ali do comitê científico em relação à submissão de artigos. Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Complementando aí essa fala do Roberto, né, sobre a questão da submissão e dos trabalhos, né, nós estamos aí com o prazo aberto, tá, e estamos convidando, na realidade nem é convidando, né, nós estamos fazendo um chamado já. Por quê, gente? Porque o WTIC, ele é um espaço que é construído por nós, universidades, instituições, e é para nós. Então, ele só faz sentido, né? Claro que tem toda a programação, mas ele só faz sentido quando a gente consegue trazer para dentro do evento aquilo que realmente a gente faz no dia a dia das nossas universidades. Então é isso que o Roberto colocou, né? É importante a gente reforçar, né? O WTIC, ele não é um evento acadêmico tradicional. Aqui o que a gente quer é ver soluções reais, problemas enfrentados, problemas resolvidos, experiências que deram certo, e até mesmo aquelas que trouxeram alguma aprendizagem. Tá? Então, assim, nas instituições, né? Se vocês implementaram um sistema, melhoraram um processo, estruturaram uma solução de dados, segurança,
agora na parte de IA, infraestrutura, né? É esse tipo de trabalho que a gente quer compartilhar. Né? Então, o grande valor do WTKIFs está nisso aí, numa universidade aprender com a outra, numa solução que não precisa ser reinventada, vamos dizer assim, e o que foi feito, de repente, numa IFES pode inspirar dezenas de outras. Né? Então, assim, é isso que a gente está dizendo, isso é a soberania digital na prática, que é o nosso tema de evento esse ano, né? Soberania digital nas IFES. Tá? Então, fica mais ou menos essa mensagem para que vocês submetam os trabalhos, né? E, ao mesmo tempo, claro, a gente tem que cuidar a questão da qualidade. Então, assim, existe um conjunto de regras, um conjunto de limite de páginas, uma formatação que foi pensada para o evento. Mesmo como o Roberto falou, ela é mais simples, é mais prática, mas a gente tem que trabalhar com essa formatação também para garantir um padrão de qualidade. Tá? Então, assim, só para encerrar aqui a fala, né? O WTKIFs 2026, eu acho que ele tem o potencial para ser um dos mais fortes dos que a gente já realizou, né? E isso depende diretamente da participação de todos nós, né? Então, vamos mostrar, né, na prática aqui dentro do WTKIFs a força das TICs, né, nas nossas universidades. Tá? Uma outra questão só para reforçar, né, que se alguém desejar ser revisor ainda dos artigos, pode participar como revisor, tá? Existe um formulário para isso, e nós vamos, né, a organização, o comitê de programa, vai emitir certificado para os revisores, tá, que participarem dentro dessas revisões, até porque hoje nós temos muito em dia a questão do RSC, tá bom? Acho que é isso, Roberto, fica essa fala, não sei se faltou complementar alguma coisa, mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Não, é isso aí. É isso mesmo. A questão, vou ter que colocar uma fria aí, né? Porque tem uma galera perguntando se vai ser prorrogado ou não. Aí é com o Gustavo. Né? O pessoal é brabo nessa história da prorrogação. Pessoal, então, o comitê de programa ali, os coordenadores, né? Que é o Júlio, o Cristiano, nós conversamos já, nós estamos na véspera aí de um feriadão, né? Então, já em primeira mão, a gente comunica que nós vamos prorrogar até o dia 13 de abril a submissão dos trabalhos. Tá? Então, tem mais uma semaninha aí para pensarem e colocarem lá, contribuírem, trazerem as experiências das universidades para que a gente consiga, né, agregar bastante trabalhos, né, e experiências e relatos de todos no evento. Ah, então, em primeira mão aí, Roberto. Nem o Roberto sabia, a gente conversou eu agora. Sabia disso. A gente conversou agora de manhã. Verdade. Então, já vamos divulgar aqui. Obrigado. Bom, aí ele acabou de quebrar meu próximo slide, mas tá tudo certo, né, cara? Isso aí. Desculpa. Mas a gente vai ter algumas chamadas ali, né? Então, a gente vai... Compartilha com som. Falando Roberto. dos últimos dias. Tem som? Tá sem som. Bom, pessoal, então assim, o recado era esse, tá? A gente, além das gaúchas que organizam o evento aqui, né, que a gente citou, a gente também tem a presença na comissão de organização a Lidiane, né, que, né, representa aí a coordenação, ou o colégio, né, de gestores como um todo. O Tassiano, né, que tem a simples tarefa de sediar o evento no ano que vem, né, que também está com a gente aí na organização do evento. Tá? Além do pessoal que acompanha aí o Gustavo, o Cristiano e o Júlio no comitê científico que faz essa análise dos trabalhos. Tá? Então, além da gente aqui como gaúcha, a gente ainda tem, né, o apoio do CGTIC, da Andives, tá? E, né, espero que todos ali submetam os trabalhos e que consigam participar do evento e que se planejem para, em agosto, estarem aqui no Rio Grande do Sul com a gente. É isso. Te esperamos aqui no Rio Grande.
Legal, obrigado, Roberto, Gustavo. Pessoal, vocês podem também incluir perguntas aqui para o pessoal aqui do Sul, né? Então, Gustavo da Federal de Santa Maria, Roberto da Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, né, sobre o evento aí do WTKIPS. Coloquem perguntas aqui no chat, a gente vai abrir aqui uma rodada no final com Madruga, com eles. A gente vai fazer mais uma rodada aqui do próximo tema, falando um pouquinho, adicionando informações sobre a evolução do Tech Talks no último ano. Vou colocar aqui a apresentação da tela. Tem várias colinhas aqui para falar. Então, o Tech Talks nasceu em 2024, dentro da Universidade Federal de São Paulo. Em 2025 foi federalizado, se consolidou como um espaço permanente de diálogo técnico entre as universidades federais. E hoje, agora em 2026, com a segunda temporada, se evolui, né? Não apenas em formato, mas agora em profundidade, alcance e na capacidade de transformar conhecimento em ação das nossas instituições. Esta evolução não é apenas casual, é resultado do feedback de vocês, das instituições e individualmente todos aqueles que participam, e, né, em especial no check-in, nos seus questionários de avaliação, e que reconhecem este espaço como um lugar genuíno de aprendizado coletivo e colaboração sem fronteiras. Então, foi aprovado em 2 de abril do ano passado, né, dentro do CGTIC. Tivemos no ano passado Goiás, Ciências da Saúde de Porto Alegre, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e o MEC, que foram co-organizadoras no ano anterior. Esses foram os temas do ano passado. Tivemos 3.260 inscritos, CPFs distintos aí no ano passado, os temas que foram trabalhados no ano. Tivemos o PIC na primeira edição em maio, com IA, com o professor Sandeco. Repetimos IA em outubro, passamos por outros temas aí ao longo do ano, serviços digitais, ameaças, governança de TI, sistemas críticos. Vou colocar em tela cheia. Em relação a pico de inscritos dos estados, alcance 100% dos estados brasileiros, tivemos gente de outros países, 3 países representantes. São Paulo, em primeiro lugar, Minas Gerais, segundo, Bahia, terceiro, Paraná, quarto, Ceará, quinto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina, Pernambuco, aí, prestigiando, contabilizando as 6 edições do ano passado. Maior número de homens, faixa etária aí predominante de 36 a 45 anos. A escolaridade aqui, né, do nosso público tem alcançado em especial pós-graduandos, mestres, né, também muitos profissionais aí que estão terminando seu ensino superior. E alcançamos não apenas profissionais de TI, ou gestores, né? Atingimos no ano passado docentes, discentes de graduação, pós, comunidade externa, então abre nosso local aqui como um espaço de diálogo, né, com a academia e com a sociedade. Aqui foi o ranking, também contabilizando as 6 edições, né, Unifesp em primeiro, Cariri em segundo, Paraná terceiro, Bahia quarto, Rio Grande do Norte Federal em 5ª posição, Tocantins, 6ª, Ciências da Saúde de Porto Alegre, 7ª, Triângulo Mineiro em 8º, e empatando em 9ª posição, a Federal Tecnológica do Paraná, junto com a Federal Mato Grosso do Sul. Então, foram o nosso ranking aí das 6 edições. Fizemos aí a avaliação dos questionários de vocês, das 6 edições, tivemos mais de 2.000 avaliações, alguns pontos de excelência que foram considerados aí no questionário foram
a questão das palestras, né, o índice máximo de aprovação global, a relevância temática considerada foi também de excelente, os casos práticos, a logística também foi elogiada, alguns pontos de oportunidades, de fragilidades que foram consideradas para a gente evoluir, pensar e como a gente fazer isso, a questão do networking, né, o espaço do diálogo, como a gente faz, como poder fazer isso de forma melhor, né, como abrir mais os microfones, né, se a gente tem um monte de gente na sala. Foi sugerido formatos práticos, como é que a gente pode pensar, talvez, sessões de hands-on, algum mini-curso, cenários técnicos simulados, são algumas contribuições aí de melhorias que foram trazidas aí por vocês. Nós fizemos em 2 edições uma seleção jogando 15 temas, 15 grandes temas, e dos 15 temas, 5 prioritários aí com maior nota acima de 8 aqui, para este ano que a gente vai tentar tratar nas edições: inteligência artificial, inovação tecnológica, tecnologias emergentes, ferramentas de produtividade, e hoje que a gente começou a tratar também sobre a segurança e privacidade. Então, são grandes temas que tiveram maiores notas, né, pelas pontuações, porque vocês colocaram nos nossos questionários de avaliação. Então, como é que vai ser as edições de 2026, né? Estamos começando com essa edição do Esquenta, teremos mais 2 edições ainda no primeiro semestre, 7 de maio, e no dia da abertura da Copa, dia 11 de junho, daí a gente vai ter o WTKIFs em agosto, daí a gente retorna em setembro, outubro e novembro. Teremos 3 edições, então. E temos a agenda livre, pessoal, para você participar com a sua equipe de TI, né? Da mesma forma que no WTKIFs você pode apresentar os seus relatos técnicos, aqui no nosso evento do Tech Talks a gente também tem espaço. Para maio a gente já tem a agenda fechada, mas para as outras edições a gente tem a possibilidade de vocês apresentarem seu relato técnico também nessas próximas edições. Como fazer isso? Através da sua universidade ser uma co-organizadora, né? A possibilidade de 2 instituições serem co-organizadoras, também junto com a Unifesp, que tem sido a responsável, a garantidora da plataforma, da moderação técnica, suporte, emissão de certificados, relacionamento com os participantes. A sua instituição fica mais responsável pela representação como ponto focal da parte de comunicação, sugestão de palestrantes, do próprio relato técnico e também do apoio do alinhamento curatorial do nosso evento. Então, você tem a possibilidade de participar do comitê científico do Tech Talks, apoiar na estruturação, coorganização dos eventos, envolver as assessorias de comunicação da sua universidade, não só porque a sua universidade vai ser uma co-organizadora naquela edição, mas em todas as edições. Se você puder ajudar junto com o seu gestor de TI, cobrá-lo, ou você ser um fomentador, né, para você compartilhar, né, as mensagens em links de grupos de WhatsApp, de Telegram, grupos especializados, LinkedIn, enfim, várias ferramentas para você poder apoiar na nossa comunicação dentro do que a gente tem desenvolvido. Essas ferramentas já a gente consegue fazer esses materiais aí. Esse material foi feito no Notebook LM. Ele gera alguns erros, você tem que fazer as conferências depois. Aqui é um outro que a gente fez, também somando o material. Vou trocar aqui a tela. Esse aqui é um outro que eu fiz no Notebook LM, um infográfico. Recomendo, quem não conhece o Notebook LM, uma ferramenta excelente para uso e abuso da parte do estúdio multimídia dele, tá? Depois eu vou colocar um vídeo e um áudio que ele gerou lá no nosso site do YouTube também, 2 materiais que gerou com a parte das estatísticas, dos questionários também, alguns materiais interessantes. Esse aqui é um outro infográfico, então, os temas prioritários, desempenho qualitativo, né, do que a gente já falou, engajamento de vocês, a logística, a participação, o número de respondentes que tivemos nas edições aí, que
participaram também da avaliação. A gente vai tentar verificar como é que a gente faz, né, Lidiane, questões de sessões hands-on, workshops, demonstrações técnicas. Aí temos outros espaços, como o próprio WTIC-IFES, né, que é um espaço lá, em especial, que dá para fazer essas sessões práticas. Talvez aqui no Tech Talk seja mais difícil, mas é algo para a gente discutir. A gente vai ter aqui um momento na sequência para a gente conversar, né? Então, esse é um pouquinho do briefing, né, do que a gente está aprontando para este ano, Já temos também três palestrantes confirmados para as próximas edições, tá? Deixa eu colocar aqui o banner. Aqui sem as datas, mas só para vocês saberem quem são os que vão estar conosco em alguma das próximas edições. Aguinaldo Aragão Fernandes, famoso do livro de governança de TI, lançou recentemente o livro de governança de inteligência artificial. Daniel Lopes de Castro, do MEC, vai falar sobre governança e inteligência de dados no contexto do MEC. E o Corinto, MEF, vai falar sobre software público e eficiência na gestão. Então, são também... A gente já está adiantando trazer e fazer os convites para palestrantes, né, de renome para as várias edições. Ainda temos mais 2 edições para fechar os nomes dos palestrantes. Se vocês tiverem indicações também de renome, já podem indicar no formulário. No final, vocês vão poder sugerir nomes para as palestras principais. E, como eu falei, não só para as palestras principais, mas também para os relatos técnicos, né, que é um espaço que a gente tem das universidades compartilharem de suas experiências. Convidar aqui a Lidiane agora, o Madruga, e também o nosso amigo Roberto aqui para a gente fazer uma rodada agora com vocês aberta, para a gente conversar, né? O espaço agora construído para você, a sua voz no centro da inovação, né? O Tech Talks não é a Lidiane sozinha, eu, Madruga, somos todos vocês, mas a gente quer escutá-los, né? O que vocês têm aí para perguntar para a gente, né? Sobre o evento, sobre o WTIC-IFES, sobre a questão da segurança da informação das universidades. Pessoal, prioritariamente, levantar a mãozinha, a gente abre o microfone. Quem quiser colocar no chat também, fiquem à vontade. Fábio, enquanto o pessoal vai se organizando aí, né, eu queria deixar um comentário. Primeiro que a minha energia de casa caiu, tá? Então, estou no celular agora. Mas, assim, falar da campanha da segurança do elemento humano, né? Do quão ela é importante, né, para as instituições executarem, né? Seja no formato que quiser, usando o tipo de mídia que quiser, né? A gente recebeu como crítica, né, que tinha muito material, mas acho que é porque as pessoas também não entenderam, né, que não é obrigado a usar tudo. Se você não tem rádio, não tem TV, não faz sentido, obviamente, usar, né? Então, dentro daquilo que faz mais sentido para a sua instituição, seja um e-mail, seja uma mídia social, use, né? É muito importante a gente capacitar a nossa comunidade sobre as questões de segurança. Sem falar que é um dos pilares, né, do plano de privacidade e de segurança da informação. A campanha está pronta, então, assim, é uma ação que você faz na sua instituição, né? Eu sei que tinha instituição que já tinha campanha, mas a ideia é a gente ajudar principalmente aquelas que não tinham nada, né? E a gente fazer um trabalho em massa, né? Para toda a comunidade, né, acadêmica, ter conhecimento e fazer o seu papel, né, também da segurança da informação, porque não cabe só a TI fazer segurança da informação, né? O elo mais importante aqui é o usuário final, né, a usuária final. Então, a gente precisa, né, que essa campanha chegue ao maior número possível de pessoas, né? Deixo aqui meu agradecimento ao Madruga, né, e a equipe dele que se dedicou, né, a juntar esse material
material que a gente fez, colocar no site, organizar, né? Se não fosse isso, a gente não teria a campanha. E falar que a gente está aberto a melhorias, né? Também, né, Madruga? A gente está todo momento chamando, a gente quer revisar esse material, colocar outros temas também. Então, ainda está aberto o grupo, quem quiser entrar, participar, ajudar, é muito bem-vindo, tá? Obrigada. Passa aí, Fábio, se mais alguém quiser tirar dúvida. Obrigado, Lidiane. Tiago, vou abrir para ele perguntar, daí o Madruga responde. Bom dia a todos, vocês estão me escutando? Sim. Primeiramente, Thiago Lúcio, sou gestor de TI aqui da Unilab, uma regional aqui do interior do Ceará. Primeiramente, parabéns a todo o evento, tá? Nós somos uma universidade pequena, com poucos servidores, mas tentando honrar esse compromisso de manter a tecnologia de forma mais segura, né? Que é esse pilar que a Lidiane falou. Parabéns pelo Getal, tá? Uma excelente ferramenta. Só agradecer também ao Madruga e a equipe da CZTIC, né? A gente acabou de reinstituir o nosso setor de segurança de informação, que a gente não tinha. Será um material extremamente valoroso para o nosso trabalho aqui. E eu já ia falar justamente isso, Lidiane, é um pilar lá do PPSI que nos é exigido, já ia fazer esse pontuamento, só fazer esse reforço, tá? E a última coisa sobre o WC TICS, né? Eu queria só saber se a gente tem alguma previsão de quando é que vai ter algum tipo de cronograma, algum material mais substancial para a gente poder pedir diárias e passagens, organizar a equipe, quem é que vai, quem é que não vai, só para a gente tentar se organizar com o planejamento da instituição, tá? No mais, um excelente evento, o Digitalks, o Tech Talks, e espero estar lá no WC TICS para conviver com vocês. Até mais, povo. Obrigado, Thiago. Tem mais uma pergunta, Madruga, aqui do Natanael, da Federal do Goiás, aqui sobre o Active Directory. Se você tem alguma recomendação aí para ele, tem uma pergunta completa aí no chat. Enfim, Madruga, por favor, fique à vontade aí sobre a segurança. O que mais que você pode contribuir? Deixa eu só ler aqui. Que bom, Tiago, que vai ajudar vocês aí. E dizer que a gente está aberto, tá, pessoal, também a qualquer contato aí direto. Inclusive, Natanael, assim, você fala que não tem AD, né, algo bem técnico aí, onde seria aplicar GPOs com configurações baseline relacionadas à segurança, que tem Linux e Linux também. Bom, pode entrar em contato aqui, Natanael, com a gente. Eu vou até botar meu e-mail aqui, se você quiser. Como é algo bem técnico, eu acho que é interessante a gente colocar as equipes técnicas aqui em contato, tá? Cícero aqui é quem cuida do nosso AD, trabalha bastante aí com a questão de GPO, né? E aí ele pode ajudar você aí, tá certo? Abrir para a Silvia, por favor. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu já acompanho esse projeto já há algum tempo, né? Me formei pela FRJ e tenho uma criatividade assim que eu não sei nem explicar para vocês, meio fora do comum, que eu atuo em várias áreas e quanto mais velha só estou piorando. Semana passada eu estive lá em Curitiba participando da Expo Smart City, que por coincidência o CEO da eCities, a gente já fui lá pela 4ª vez, e o meu papel dentro das universidades e dentro das inovações é fazer as conexões e pensar em empreendedorismo. Então, eu vi o Roberto falando ali da área de vinho, eu sou designer também, e há um tempo atrás, já desde 2008 para 2009, eu uso resíduos sólidos para fazer objetos de arte, que é o upcycling, estive por lá. Então, mesmo também com a parte toda que envolve os resíduos de colheitas para se transformar em adubos. Então, meu papel é fazer pontes para pensar como é que essa produção acadêmica pode se conectar com a vida prática, trazendo novas carreiras até, ou novas parcerias e renda, né? Então, em relação ao que vai acontecer lá em Garibaldi, eu particularmente não posso tomar álcool, não posso fazer nada disso. Eu sempre falo para as pessoas que eu já vim dosada. Meu marido adora vinho, eu não sou nem tanto. Mas eu achei o projeto espetacular. Eu quero colaborar, sim, trazer
os estandes que você quer trazer, me explicar quais são. E eu sei que no momento está muito difícil, né? Mas eu sou judia, nasci, e meu ancestral é judaico, eu não posso fazer nada para mudar isso. E eu tenho contatos extraordinários lá em Israel, com a área de inovação, incluindo a Câmara de Comércio, ligado a essa parte toda de segurança, cibersegurança. Já fiz um passeio lá turístico de uma semana só estudando a parte de tecnologia. Então, eu estou à disposição. No momento, eu estava trabalhando durante 6 anos na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Foi assim que eu cheguei nessa revolução desse trabalho de tecnologia. Estou à disposição, estou procurando novidades para eu me ocupar, porque eu gosto muito. Estou lançando o meu primeiro livro na Amazon, que é Os Eucaliptos e seus Segredos no Mundo em Transformações, que ele é uma inovação. Eu trago um ilustrador que por acaso, depois que ele começou a ilustrar meu livro, ele já foi premiado 3 vezes pela Viradouro. Então, eu acho que a inovação tem que passar pela academia e tem que passar também pela vida real. Eu ajudo hoje uma startup de cosmético de algas, que está aqui na FRJ, que é um projeto incrível, que eu acho que pode estar em futuros eventos que vocês trouxerem, né? Que ela conseguiu transformar as algas, já está totalmente certificada pela Anvisa. Então, gente, é muita coisa para falar para vocês, não quero ocupar o tempo, né, que já está tarde. E já passei meu contato para vocês. A minha família trabalha com inovação na área de camiseta promocional. Ela trouxe pela primeira vez lojas, por exemplo, se o Roberto quiser fazer uma loja com a camiseta do evento dele, ele pode montar uma loja através de tecnologia integrada com a Dimona, a camisa Dimona, e ganhar dinheiro para ajudar. Vai ter o preço de custo da Dimona, que é a fábrica de camiseta, né? Hoje fabrica aqui no Rio, e pode vender para o Brasil inteiro, e futuramente até para os Estados Unidos. E sempre monetizando, né? Que eu penso sempre na parte de empreendedorismo, porque sem dinheiro, gente, sem economia financeira, a gente não vai a lugar nenhum. Tá bom? É isso. Obrigado, Silvia. Mais alguém tem algum comentário, pessoal, sobre o evento? Eu estou curioso aí, Roberto, como é que vai ser aí os passeios em Gramado? Conta um pouquinho mais aí. Bom, vamos lá. A gente tem uma programação que ela já acontece aí um dia antes do evento, tá? À noite, e algumas empresas que são nossos patrocinadores, né? Então, já sei que a gente terá alguns convites aí, né, nesse momento. A gente tem uma programação do evento, né? A gente tem alguns jantares pontuais, assim, né, que trazem ali a cultura, um passeio dentro da programação do evento. A gente também tem uma data que a gente direciona para as empresas, né, convidarem, né, alguns gestores para fazer um passeio próprio de cada uma delas, que é uma coisa que já acontece aí em outras edições. E a gente acabou sugerindo passeios que a gente acha que agrega o evento. Então, cada parceiro que está com a gente ali dentro da organização, dentro da estrutura ali, como patrocinador, ele vai para um lado da cultura, assim, tá? Então, a gente, para que isso não se repita muito. Então, acho que ficou bem legal, assim, a gente, além dessa data do hotel, de agosto, a gente acabou reservando outras 3 datas. E essas empresas patrocinadoras, elas já estão indo com a gente lá no centro de eventos desde janeiro. Tá? Então, a cada empresa que adquire um stand em determinadas portas, eles já vão com a gente lá, bem antes do evento, para ver onde é que está o seu stand, para testar como vai ser a sua ação para agosto, para ver se isso realmente entrega valor ou não. Então, assim, eu posso, né, ali garantir para vocês que a gente está tentando minimizar ao máximo, assim, alguns erros, algumas surpresas que a gente sabe que vai ter, inevitável. Mas, e as empresas que estão com a gente, elas estão testando. Tá? Então, vamos lá, olha se está legal aqui, se não está lá, se esse passeio agrega valor, se esse jantar vai entregar ou não vai, aonde está o seu stand, se é frente para cá, se é para lá. Então, assim, isso a gente já está vivendo o evento aí há bastante tempo. Tá? Agora, em dia 18, a gente tem a plenária nossa da Antifes aqui do CETIC no dia 14 e 15. No dia 18, a gente já tem uma reunião lá com 2 empresas. E aí, nós 6 aqui já vamos de Maceió a Garibaldi. Tá? E ainda tem umas colegas nossas aí que ainda vão fazer esse trecho com a gente. Vamos lá nos ajudar também.
tá? Então, a gente está indo direto para a Serra lá e vai avaliando, a gente já vai testar o almoço, vai testar jantar, testar para comer. A gente está em abril, né? A gente tem outro encontro em junho até chegar no de agosto. E assim nós vamos. Mas assim, não. Posso garantir para vocês, esse evento, a gente trouxe realmente pontos que a gente achou legal em outras edições e outros eventos nesses anos. Então, é uma logística diferente. Tá? A gente criou pontos de troca, no evento que a gente achou interessante em outros que agregaram. Tá? E o pessoal das empresas, eles gostaram bastante da ideia, assim, dessas questões diferentes, assim, então acho que foi legal. Acho que vai ser, aposto muito nesse evento. Legal. Roberto, se você puder colocar o seu e-mail aqui, ou o seu contato para o pessoal. O pessoal está... O Fábio está perguntando sobre a hospedagem, se tem mais algumas dicas aí. Ele disse que assim, seria reservar por outros meios. Né, tem a questão que o pessoal perguntou das diárias e passagens, né, que foi a questão aí para facilitar a data, acho que, de divulgação dos resultados dos trabalhos, para o pessoal fazer essas reservas também. Exatamente. Então, assim, a bondade do Gustavo hoje aqui em prorrogar, ela acaba hoje. Tá? Por causa disso, a gente precisa dessa data o quanto antes, justamente para poder entregar a programação para vocês o quanto antes. Eu preciso dos slots, dos artigos, né, para poder fechar os horários certinho. E justamente para que vocês já tenham essa aprovação, para que possam encaminhar. Muita gente depende da aprovação do artigo, às vezes, para conseguir né, justificar a sua ida ao evento. E a gente também vai prover um translado dos aeroportos. Então, eu preciso saber de antemão essa passagem, o horário do voo, para a gente montar essa logística, tá? Então, assim, essa data dos artigos aí no dia 13, é dia 13, para vocês que não terão muita prorrogação, por causa disso, tá? A gente precisa realmente dessa informação o mais rápido possível. Óbvio, a gente já tem exposto a programação toda, né? Mas eu não tenho ainda a quantidade de artigos. Tá? Então, a gente vai fazer essa divulgação no dia que a gente entregar o aceite de todos os artigos ali. A gente já vai colocar e publicar no site do evento a programação já oficial. Tá? A gente já tem keynote ajustado já do evento, já tem essa programação mais encaminhada, mas a gente vai precisar da quantidade de artigos, dividir em temas, montar as mesas, né, para que a gente consiga fazer, né, esse evento como a gente pensa. A gente também fez 2 palcos, né, então vocês vão ver que tem 2 programações ali acontecendo, então a gente tem 2 agendas, 2 programações em paralelo, uma interativa, vai poder escolher o tema que quer sugerir para esse segundo palco. Tá? Então, né, tem muita coisa ali acontecendo em meio a essa programação, tá? Mas aí, é claro, a gente precisa aí fazer o possível para honrar com essa data aí, para que eu consiga também ter a logística certinha dos voos, ter certinho ali a quantidade de artigos para montar a programação. Quanto aos hotéis, tá? Eu tive uma reunião ontem com o pessoal do hotel, a gente vai centralizar no hotel do evento, tá? Então, eles estão montando uma central de reservas para o nosso evento. Tá? Para quê? Porque à medida que vai fechando um hotel, como a gente fechou o mesmo valor, vai fechando um hotel, eles vão passando para o segundo. E eles estão fazendo isso. Tá? Então, à medida com que a gente vai fechando agora, a gente vai fazer essa divulgação. Tá? Vai ter um link ali onde o pessoal pode solicitar a reserva. E a gente vai fazer essa divulgação nas plenárias já. Então, nessa plenária de abril, agora a gente já vai passar ali o caminho dos hotéis e os valores. Tá? Claro, a pessoa, né, é livre para escolher uma outra hospedagem, se for o caso, né, um Airbnb ou alguma outra questão também. A gente também está provendo no evento uma alimentação também mais acessível. Tá? Então, além dos pratos, ali do almoço, a gente vai ter também uma área de food truck, uma alimentação, né, mais acessível, diferente ali, e já criando um outro momento, uma outra área de convivência, né, no espaço Boulevard, que é o espaço que dá nome ali ao centro de eventos,
que é a área central do evento. Então, vocês vão ver bastante esse movimento, assim, né, lá dentro, né, para a gente mostrar ali mais perto da montagem do cenário do evento. É isso. Mas, assim, a gente tem o voucher, né, os valores, então, ele fica em torno desse valor que eu comentei agora, daí, claro, quarto duplo, tem muda um pouco, o triplo, enfim, e a gente vê muita procura, tá? Então, os patrocinadores que estão vindo, eles não estão ficando só para o evento, muitos estão trazendo a família e ficando depois do evento, tá? Nas visitas técnicas, o pessoal vem fazer a visita técnica com a gente e todo mundo está trazendo a família, tá? É uma coisa que nós não tínhamos pensado antes, mas mostra também que o pessoal gostou muito da região, né? O pessoal sai falando muito bem, não só da região ali, mas como eles são tratados ali, né, na região. Tipo, o pessoal se sente em casa, né, dentro de um restaurante A ou B, né? Então, e acabam trazendo a família e esticando aí, tá? Então, tem muitas empresas que elas vão ficar pós-evento aí no hotel lá na região. Muito bom. Então, todo mundo que fizer inscrição aí até o dia 13 de abril, né, dos artigos, independente de submeter artigo para o evento, a pessoa, né, o colega aí que tiver interesse, pode ir participar. Outra dúvida, Roberto, por exemplo, tem gente aqui que participa aqui do Tech Talks que não trabalha numa universidade, trabalha em outros setores. Eles podem participar do evento? Sim, podem participar. Tá? A gente vai abrir aí após a entrega dos artigos. Tá? Claro, a gente vai ter ações no evento que serão só para equipes de TI. Então, ele é focado diretamente nas equipes ali. Tem algumas ações que são específicas para isso. Tem umas ações que são específicas para os gestores de TI, tá? Dentro do evento também. E, claro, tem aquelas ações que são para todo o público. Tá? Então, a questão é que esse participante ele vai acabar participando dessa aqui, que é geral, né, do evento. Ela tem um limite de inscrições. Tá? Então, claro, a gente vai priorizar as equipes e a gente vai abrir as inscrições para o público em geral. Tá? Por isso, reforçando que a gente tem que realmente cumprir esse prazo aí da entrega. Tá? A inscrição para aqueles que não vão submeter os artigos, elas vai ser aberta no mesmo dia, tá? No mesmo dia do resultado. Então, nesse dia do resultado, a gente abre todas as inscrições. Justamente para que a gente não tenha uma lista que não seja muito real, né? Tá? A gente percebeu isso, que acabou ocorrendo em alguns anos, de que, às vezes, a pessoa se inscrevia no evento para submeter o artigo. Aí o artigo não era aceito. E aquele cara continuava inscrito. E aí a gente não sabia se aquela quantidade era real ou não era, né? Se a pessoa, mesmo sem o artigo, iria ou não. Então, a gente resolveu colocar a inscrição ali após o resultado, e a gente entende que vai ser algo mais assertivo nessa quantidade. Excelente. Então, estamos aí indo para Serras Gaúchas no mês de agosto. Primeira semana, né? Sim, 4 a 6 de agosto. Legal. No final aqui no final do nosso evento, a gente vai passar um vídeo aí que o pessoal preparou com todo carinho aí, fazendo mais uma complementação aí e deixar todo mundo com água na boca aí para levar a família, né? O próprio Roberto falou, né? Nessa tem a possibilidade. O pessoal da família não precisa estar no evento, pode estar lá curtindo o espaço, o local, né? A região, enfim, e aproveitar daí, talvez o final de semana para emendar, para quem realmente for participar do evento. Legal. Madruga, que mais que temos aí de segurança? Oi, Fih. Eu acho que do C é isso, né? É a gente aprimorar esse processo de avaliação, né? Revisar os materiais e realmente criar uma rede de colaboração, né? Eu acho que o grupo ele serve não só para preparar o material, mas como para aproximar, né, as equipes de segurança das instituições. Eu acho que isso vem
como um efeito aí agregado, né, a essa colaboração que a gente faz para criar material, etc., que a gente continue avançando e colaborando mais, aproximando as equipes aí. Bacana, Madruga. O que a gente podia fazer é colocar no site do Tech Talks o material de vocês, né? Porque muitas vezes vocês enviam mais para os gestores de TI, mas como a gente tem de novo aqui no Tech Talks gente de outras instituições, tem interesse, querem entender como é que é feita a comunicação, a divulgação e a campanha, né? Eu acredito que essas campanhas de segurança podem ser replicadas para vários ambientes de fora das universidades. Isso também, a ideia é essa, né? A licença lá Creative Commons permite aí que qualquer instituição, enfim, né? Qualquer um pegue material e divulgue. Então, apontando para o site, né? Como o material em si é muito volumoso, né? Eu acho que coloca a indicação do site, né? Que a gente vai migrar, mas por enquanto é aquele endereço ali que a gente divulgou. E aí, quando a gente migrar para o site da Ambif, se atualiza. Tem tudo lá, né? Tem o plano, tem os manuais, tem todas as mídias, então acho que o site é o ponto focal aí. Muito bom. Então vamos fazer isso. A gente vai se compromete aí. O Madruga passando o material, a gente disponibiliza também, coloca no site institucional do Tech Talks. A Rosângela tem uma pergunta. Roberto, eu vi que você colocou lá. Tem que ter pelo menos a participação de alguém que trabalha numa universidade federal para mandar um relato técnico, né? Uma equipe de TI, tá? Uhum. Então, a gente vai validar isso com os gestores, né? Se aquele trabalho realmente passou pela TI. Tá? O evento é das equipes de TI. Então, a gente está percebendo isso, que tem muitos trabalhos, né, acadêmicos chegando. Mas, assim, alguns, claro, teve a participação do TI de alguma forma, né? E aí, claro, esses são aprovados ali. Esse é um dos critérios. Tem que fazer sentido e tem que ter passado pela equipe da TI. Muito bacana. Lidiane, acabou a luz, voltou a luz, como é que tá aí? Obrigado, Madruga. Mas a energia da Lidiane não pode acabar. Não pode. Tem que ter redundância, né, Lidiane? Não, mas está ótimo. Tô até de férias, né, mas estou aqui. Não deixaria de estar no primeiro Tech Talks, né? Muito bom. Estou animada aí para as próximas sessões, né? Para os próximos relatos técnicos. Aliás, destacar, né, Fábio, que os relatos técnicos que a gente traz, a maioria deles são trabalhos premiados do WTICs, né? Isso aí também é importante falar. Inclusive, a primeira sessão, né, a de maio, ela vem com o primeiro colocado, né, lá do WTICs de Santarém. E isso é muito bacana, né? O nosso trabalho também, né? Apresentado também foi de lá, era um trabalho do WTIC, é isso mesmo. Exatamente. Então, é muito bom enaltecer, né, esse trabalho das nossas equipes. Então, a Lidiane já está falando aí, fazendo o nosso briefing da próxima edição, que já fechamos aí a programação, olha só. Então, estamos colocando aqui na tela. Não sei se já entrou. Já. Então, Tech Talks, 7ª edição, 7 de maio, nesse mesmo horário. Então, Estevão, da Federal do Mato Grosso do Sul, vai falar sobre critérios de obsolescência tecnológica, como é que faz sobre tudo isso. Então, Federal do Mato Grosso do Sul, pela segunda vez no Tech Talk das federais, já participando. A gente espera que outras federais participem, das demais. E o palestrante, grande convidado aí, a palestra principal, meu amigo Aguinaldo Aragon Fernandes, tem um livro best-seller da área de governança de TI, e depois lançou agora o livro de governança de inteligência artificial. Ele é acadêmico, é empresário, é gestor, trabalha com tecnologia mais de 40 anos, enfim, vai estar abrilhantando aí a nossa próxima edição, que terá como tema, então, como governar a inteligência artificial sem frear a inovação acadêmica. Essa é a provocação que a gente vai ter aí para a nossa próxima edição. Então, semana que vem já lança aí o hot site da próximo momento aí com vocês. Queria já também falar sobre o nosso ranking desta edição. Deixa eu trocar aqui a tela. O top 10 das instituições. A Lidiane até vai provocar depois os gestores, né, Lidiane?
ela quer que todas as outras apareçam, e tivemos aqui algumas universidades que agora, pela primeira vez, aparecem no ranking 10. Em especial, eu queria falar da RNP, olha só, pessoal, a RNP aí em 5ª posição, junto com Cariri, Rio Grande do Norte, mas também em 2ª posição, olha só, Rio de Janeiro, Tocantins, em 2ª posição, Mato Grosso do Sul, 4ª posição, em 8ª posição empatada, Minas, com Tecnológica do Paraná, em 10ª, 4 empatadas, Ciências de Porto Alegre, Ciências da Saúde, Porto Alegre, Espírito Santo, Goiás e Triângulo Mineiro, né? Tivemos aí, então, bom, Unifesp sempre em primeira posição, vamos ver se ultrapassam a gente, né, Lidiane? Mas estamos abertos a serem ultrapassados pelas demais, tá? E fica aí a provocação, quem que vai pegar a gente e ultrapassar a gente aí como o maior número de inscritos? Não, só para falar, né, que não é tudo isso, aí não é tudo equipe de TI não, tá, gente? É que a gente divulga muito para a comunidade participar também, tá? E que a gente acha legal, né? Os temas a gente tenta não ser tanto técnico, né? Para que a comunidade também possa aproveitar. Estamos colocando neste exato momento o link de formulário para você fazer a autoavaliação desta edição, então da edição Esquenta, e você garantir também o seu certificado de participação. Lógico que você teria que ter feito a inscrição lá no For Events, para ter o seu nome registrado, e aqui a gente confronta com o formulário aqui que você registra que você esteve conosco aqui no dia de hoje. E já conta ponto para o RSC, né? Pois é, tivemos 611 inscritos na plataforma, o pico de audiência foram 301 aqui na sala, e parabéns a todas as instituições participantes. O Tech Talks é resultado desta colaboração que transcende as fronteiras regionais. Esta foi a edição Esquenta, que abriu a 2ª temporada, agora do ano de 2026, do Tech Talks das Federais. Então, pessoal, confirem aí se o link está funcionando, por favor. O link está aberto para qualquer... Não precisa você precisa ter uma conta do Gmail apenas, mas não precisa... Verifica de novo. Alguém não conseguiu abrir? Então, um pouco mais de 1 hora, aí, 1h30, percorremos vários temas estratégicos que moldaram o nosso ano. E agora falamos nessa edição sobre segurança digital como pilar institucional, a 18ª edição do WTKIPS, como o maior encontro presencial de TI das universidades federais, a evolução do Tech Talks, em formato, profundidade, mas o destaque maior foi a sua voz, né? Vocês estão sugerindo temas, estão indicando também palestrantes, e reafirmam que este espaço é construído por e para a comunidade técnica das nossas universidades. Vou colocar aqui o link do nosso site oficial. Então, aí está o site oficial do Tech Talks. Tá? Então, todo o material, os vídeos, as gravações das 6 edições do ano passado, vocês conseguem acessar lá também nesse site. E também, em breve, semana que vem, a gente disponibiliza também o vídeo desta edição de hoje. Agradecemos aí a todos que participaram, o pessoal do CGTIC, a Lidiane, o pessoal da Andifes, pelo apoio institucional, que fortalece a colaboração entre as nossas universidades. Obrigado, Rayane, professora Camila, Madruga, Roberto, pelas apresentações, comentários, todos que abriram o microfone, mandaram perguntas. Então, abrimos 2026 com a certeza de que construímos juntos um espaço permanente de aprendizado, inovação e colaboração. Né? A 7ª edição já falamos, né? O briefing, está aí o link, e vou pedir agora para o Roberto colocar o vídeo
E encantar vocês aí com as Serras Gaúchas. Para nos encontrarmos também, né, aí cara a cara, né, no mês de agosto. Né? Tá aí o lindo vídeo aí que o pessoal preparou aí, com todo carinho aí, para a gente se encontrar nas Serras Gaúchas. Antes, ainda não está aparecendo o áudio, se quiser tentar novamente, Roberto. Tem que compartilhar a guia com o áudio. Tenta novamente. Em 7 de maio, a gente tem o Tech Talks, a 7ª edição, como governar a inteligência artificial, então, com Aguinaldo Aragon. Grandes experiências nascem da realização de grandes sonhos. Dar vida a sonhos é nossa especialidade. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande do Sabor. Do legítimo churrasco no Pampa. Do terroir único de espumantes, vinhos e da culinária italiana. Das delícias da culinária alemã. Da delicadeza da culinária portuguesa. E de muitos outros sabores. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande das 4 estações. Do verão dos rios, lagos e praias. Da primavera e suas flores. Do outono e da mudança de tons na natureza. Do inverno e do charme do frio. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da Aventura, da adrenalina do voo livre e do balonismo, da velocidade do rafting, do surf e dos esportes náuticos, da liberdade das caminhadas ao ar livre. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da Natureza. Dos cânions deslumbrantes dos campos de cima da serra. Da beleza selvagem do Taim. Das falésias de Torres. Da imensidão do Pampa. E das cascatas incríveis. Sejam bem-vindos ao Rio Grande das Emoções. Da diversão e surpresa dos parques e museus. Da força histórica das missões. Do brilho das gemas e das pedras preciosas. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do bem-estar, da tranquilidade e do equilíbrio, da meditação, da energia e da renovação. Sejam bem-vindos ao Rio Grande da tradição em hospitalidade. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Uma vida de grandes experiências e grandes emoções esperam por você aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Feliz Páscoa. Encerrado. Tchau. Obrigada. Tchau.